Aqui atrás de mim nós temos o Mar da Galileia e seguindo adiante, não muito distante de nós temos as cidades que nos tempos bíblicos era chamada por Cafarnaum, Betsaida e já não aqui bem na costa, mas não distante delas, nós temos Corazim. Algo interessante para falar a respeito dessas cidades da Galileia, muito próximos de onde Jesus estava, morando em Cafarnaum, onde o seu ministério teve grande impacto. Nós lemos lá em Mateus 11, de 20 a 24, o seguinte: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, ele já está falando da terra dos gentios, dos cananeus. Há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas, que era parte do costume dos judeus, através do qual eles expressavam um profundo arrependimento. E diz, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você será até o Hades, palavra no Novo Testamento usada para falar do inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. A mensagem muito clara que eu vejo nesse texto é que Jesus está dizendo que receber um milagre não é apenas um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Que privilégio essa região que jazia em trevas e Deus fez resplandecer uma grande luz teve, de receber o Cristo, de tê-lo operando milagres poderosos como nunca se viu antes na história da humanidade, de vir com um ministério expressando o coração amoroso de Deus, de misericórdia, a mensagem do reino de Deus, mas mesmo diante de tantos milagres e dessa mensagem, eles não corresponderam. Então, o que nós percebemos aqui é que experimentar, às vezes até mesmo ver e presenciar milagres, não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Nenhuma dessas cidades subsistiu. Elas foram destruídas, elas foram julgadas, mas Jesus não estava falando que hoje elas estariam em ruínas literalmente. Ele está dizendo no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Uma das cidades que a gente olha com uma maior expressão de pecado e dignas de maior juízo. O Senhor diz, haverá menos rigor no juízo para eles do que para vocês. Algo que eu e você precisamos entender é que tanto a mensagem como os milagres de Cristo não é para mim e para você só um privilégio recebê-los, mas uma responsabilidade de corresponder com eles. Aqui atrás de mim nós temos edificado no chamado Monte das Beatitudes uma igreja que foi edificada, é chamada da Igreja das Beatitudes. Para nós, além da discussão se o local é realmente preciso ou não onde Jesus fez, vamos repetir várias vezes aqui o lembrete de que mais importante do que localizar o local onde tudo aconteceu, que para nós não é tido como sagrado, é entender a mensagem que está por trás disso. Agora, estar aqui, mesmo não tratando como um solo mais sagrado do que outro, nos ajuda a nos ambientar naquilo que Jesus viveu na sua época. Embora a palavra de Deus nos mostre que Jesus cobria grandes distâncias na sua viagem, que eram feitas na maior parte do tempo a pé, algo que a gente pode imaginar é como ele pregava o evangelho de cidade em cidade. Essas grandes distâncias também eram cobertas de forma fracionada, parando em cidades que eram próximas, e assim ele ia pregando o evangelho do reino. Em Mateus 5,
dos versículos 27 até o versículo 32. O Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O Senhor Jesus toca no assunto do adultério. Ele começa, em primeiro lugar, citando a lei de Moisés. Quando ele faz a declaração, ouviste o que foi dito, ele está citando o Êxodo capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Agora, o Senhor Jesus, ele faz uma relação entre um adultério literal, de envolvimento físico, de contato físico e sexual entre duas pessoas, mas ele também fala a respeito de algo que tem a ver com o padrão da nova aliança. Jesus disse aos seus seguidores: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês de modo algum vão entrar no reino de Deus. Jesus estabelece um novo padrão de conduta, de comportamento, que tem a ver não apenas com simplesmente o mero comportamento em si, mas o reflexo que isso deve ser da manifestação da natureza de Deus, da natureza de um Deus santo. Observe que Jesus diz: olha, embora para o antigo foi dito não adultere, eu quero dizer para você, se você olhar, mesmo que você não teve um envolvimento físico, se você olhar com intenção impura no coração, você já cometeu o adultério. Do que é que Jesus está falando? É como se ele unificasse 2 dos 10 mandamentos, porque além do mandamento de não adulterar, Êxodo capítulo 20, versículo 17, também dizia: não cobiçarás. Entre as várias coisas que Deus relaciona para não cobiçar a casa do próximo, o animal do próximo, Deus diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Até porque, normalmente, o que terminava em adultério, como foi com o exemplo de Davi, começava com a cobiça. Mas ainda assim eram 2 mandamentos distintos, portanto eram 2 pecados completamente distintos. É como se Jesus unificasse as 2 coisas e dissesse: se você olhar com intenção impura no seu coração, você já cometeu pecado. Então nós precisamos reconhecer que Jesus está distinguindo, na verdade, 2 tipos de adultério. Embora os 2 possam ser chamados de adultério, eu quero distingui-lo como tipos distintos, porque eles têm consequências distintas. É lógico que, embora alguém está olhando para uma pessoa com intenção impura no seu coração, ele já pecou dentro de si, o pecado ainda é só dessa pessoa. Quando falamos de um adultério físico e literal, nós temos 2 pessoas envolvidas no pecado. As consequências, a repercussão é diferente. No entanto, nós não podemos apenas nos esconder no fato de que são tipos distintos, como se um fosse tolerável e o outro não. Assim como quando Jesus mostra que a falta de perdão é muito parecido com o homicídio, embora a gente olhe e diga os 2 são distintos, Jesus está fazendo isso para tentar não amenizar o que é o homicídio. Mas Jesus faz a relação com a falta de perdão para mostrar quão sério e quão grave é a falta de perdão. Acredito que da mesma forma, quando Jesus está falando sobre isso, ele mostra que o que ele queria não era apenas que a gente se sujeitasse a regras, mas o que ele quer é que o Evangelho nos transforme do lado de dentro. Ele não quer apenas que o homem se prenda numa condição onde ele diga: eu não posso nunca jamais adulterar, mas alimente o adultério dentro de si, porque isso estará comprometendo o seu coração, isso estará afetando a sua relação com Deus, vai impedi-lo de manifestar a natureza de Deus na terra. Jesus não veio apenas estabelecendo um padrão de exigência maior, ele quer nos levar a um lugar onde o controle de Deus nas nossas vidas seja de fato muito maior. Então, algo que eu e você precisamos levar em conta é que o adultério pode ser cometido com os olhos. Acredito que outra coisa importante de distinguirmos é quando Jesus fala sobre olhar para uma mulher com intenção impura. Ele não fala apenas de olhar, ele fala de olhar com intenção impura. Eu gostei muito de um artigo do pastor Cote, que eu incluí no meu livro O Propósito da Família, quando ele faz essa distinção de alguém que lida com a tentação, e ser tentado não é pecar,
A Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas que ele nunca pecou. E alguém que olha com intenção impura, isso é diferente. Intenção impura é diferente de atração. Quando alguém percebe a atração e ela está ainda na fase da tentação, é hora de um posicionamento de cortar esse mal pela raiz. Agora, intenção impura é quando talvez a gente se sentindo confortável porque ninguém percebe o que estamos pensando, a gente se dá o direito de entregar na nossa mente, na nossa imaginação, aos pecados que talvez não teríamos coragem ou oportunidade de, literalmente, do lado de fora cometer. No entanto, isso é classificado por Jesus como um outro tipo de adultério. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Desde a velha aliança, Deus já havia separado na forma de 2 mandamentos, o não adulterar e o não cobiçar, porque de fato queria levar o homem a um lugar onde ele se protegesse de pecar contra Deus e assim, consequentemente, se afastasse. No Novo Testamento, a Bíblia também enfatiza a concupiscência dos olhos. O apóstolo João escreve, em 1 de João 2, de 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a palavra concupiscência significa desejo. A concupiscência dos olhos também significa cobiça. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa cobiça, esse desejo dos olhos, é algo com o qual o homem tinha que lidar desde a velha aliança. No livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 1, ele faz a seguinte declaração: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Eu quero ler a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, que apresentou esse texto assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó é considerado e apresentado na Bíblia como um homem justo, como um homem íntegro. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E nós encontramos, desde então, a declaração de alguém que, querendo honrar a Deus, diz: eu fiz uma aliança, eu fiz um compromisso com os meus olhos de não colocá-los numa virgem. Isso não significa que ele não enxergaria alguém que passasse na frente. Ele está falando de fixar os olhos. Ele está falando de cobiça. Ele está falando de alimentar no coração os maus pensamentos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos o quão sério isso é, a ponto de Jesus, nesse ensino sobre o adultério, dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Embora Jesus não esteja propondo necessariamente uma mutilação física, nós percebemos que quando Jesus compara o adultério físico e literal de um lado e põe praticamente no mesmo peso da balança do outro lado o adulterar com os olhos, mesmo sem contato físico, ele está dizendo que para pecar nós não precisamos necessariamente de contato físico. Se o problema é a maneira como alguém, ao olhar para uma pessoa, a imagina e consegue, com a sua mente, na fantasia, despila completamente, deixa eu dizer, essa pessoa, mesmo arrancando os olhos, ela ainda vai imaginar isso de alguém que viu ou de alguém que nem vê. Jesus não está propondo necessariamente uma mutilação física. Jesus está nos apresentando o quanto o conceito de nos guardar santo é importante, o valor que isso tem para a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós defendemos aquilo que tem valor. Criamos proteção nas nossas casas, pagamos seguro para os nossos automóveis, porque queremos proteger patrimônio. Agora, a pergunta é: quanto vale a santidade de Deus na sua vida? Quanto você está disposto a lutar para proteger esse tipo de patrimônio? Não patrimônio natural, mas espiritual, que é a santidade. Se nós entendemos o valor que esse patrimônio espiritual tem, que é a santidade, nós estaremos dispostos a ir até as últimas consequências para lutar e proteger isso. Quando Jesus fala da disposição de tirar um olho, de arrancar uma mão, isso me faz lembrar de uma certa ocasião, quando um irmão me perguntou, eu era ainda um adolescente, e ele me disse: por quanto você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda? Falei: eu não venderia. Eu falei: você nem é canhoto, você nem usa tanto a mão esquerda, o dedo mindinho é o que você menos usa, você não venderia por nada? Eu falei: não. Ele falou: se alguém te desse 10 mil dólares, não. 100 mil dólares, não. 1 milhão de dólares, não. E ele foi subindo a proposta. Falei: eu não venderia. Ele falou: seu dedo deve valer bastante, hein, para você não aceitar nenhuma proposta dessa. Aí ele olhou para mim e falou: quanto vale a santidade? Porque a Bíblia está dizendo que o dedo da mão que você não entregaria por 1 milhão de dólares, ele deveria ser arrancado com a mão inteira para não pecar.
E aquela ilustração que ele usou, embora dramática, quase exagerada, trouxe um choque dentro de mim, gerou um temor dentro de mim, a ponto de me fazer pensar quanto vale a santidade de Deus. E um dia, meditando no livro de Hebreus, lá no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 4, eu vou ler agora esse texto na NVI, a Bíblia diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A Bíblia está dizendo que a nossa luta contra o pecado tem que ser tão ferrenha que a gente esteja disposto a derramar o sangue, a morrer se for necessário, mas não pecar. A santidade precisa valer na minha e na sua vida mais do que nossos membros. A santidade precisa valer nas nossas vidas mais do que a nossa própria vida. É quando cultivamos esse tipo de mentalidade que então olharemos sempre para o pecado como uma ameaça a uma das coisas que nós temos de mais importante, que é a nossa relação, nosso relacionamento com Deus, que pode ser profundamente comprometido pelo pecado. Qual é a grande consequência do pecado? Além do dano que ele traz para a minha relação com Deus agora, além do dano que ele pode trazer para a minha família e para os próximos. E, infelizmente, tem muita gente fazendo do adultério hoje em dia algo aceitável. Os valores de uma sociedade mudam. O que me assusta é perceber que Abraão falava para sua esposa: olha, quando nós chegarmos no lugar, diga que é minha irmã, porque eu tenho medo que os homens daquele lugar, por não temerem a Deus, me matem para ficar com você. Observe que Abraão estava falando de homens que não temiam a Deus e que não teriam o escrúpulo de cometer um homicídio. Mas sabe qual a razão pela qual eles chegariam ao ponto, estariam dispostos a cometer um homicídio? É porque eles tinham escrúpulos o suficiente para não cometer um adultério. Então eles sabiam, se essa mulher tem marido, nós não podemos tocá-la. Para eles isso era algo sagrado. Eles estavam dispostos a matar o marido para depois que a mulher ficar viúva possuí-la, mas eles não tinham coragem, embora tinham coragem de cometer um homicídio por não temer a Deus, não tinham coragem, mesmo não temendo a Deus, de cometer um adultério. Agora observe nos nossos dias como os valores da nossa sociedade mudou. Parece que errado é quem não adultera, errado é quem não trai. Nós não podemos aceitar esse tipo de valores, nem no adultério literal, muito menos no adultério com os olhos. Porque a grande consequência, Jesus diz, para que não seja lançado todo o teu corpo no inferno. A pior e maior consequência não são apenas os danos do momento na relação com Deus ou na família. É isso comprometer toda a nossa eternidade. Então, o conselho, eu quero terminar com ele, é não ser inconsequente, como Esaú foi. A Bíblia diz em Hebreus 12, 16 e 17, nem haja algum impuro ou profano. A palavra aqui traduzida impuro é pornos, envolve todo tipo de pecado de ordem sexual, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu tenho visto ao longo da caminhada gente que, como Esaú, foi inconsequente, valorizou mais os prazeres transitórios do pecado, como diz o autor de Hebreus, do que levar em consideração a sua eternidade. Ele vendeu o seu direito de primogenitura, o plano e o projeto de Deus para ele, por um prazer momentâneo. Isso significa que ele não dava valor nenhum ao plano e ao projeto de Deus, a herança que Deus tinha para ele. Quando, na verdade, a Bíblia diz que nós devemos dar a isso um valor tal, a ponto de arrancar membros, se necessário fosse, de morrer, mas não se entregar ao pecado. Alguns têm feito como Esaú, sido inconsequentes, não medem o futuro, medem só o momento, e se vendem por muito pouco, embora não haja muito que compense se vender ao pecado. Eu acredito que o temor de Deus precisa ser alimentado no nosso coração. O propósito dessa palavra não é apontar o dedo para você, nem jogar pedras. É te ajudar a se guardar em vigilância, a entender o quão danoso é o pecado e o quão importante é se guardar para Deus. Eu espero que essa palavra inspire e desperte o seu coração para se voltar a Deus em santidade. Eu te convido, nos próximos minutos, a participar conosco de uma conversa de aplicação prática dessas verdades que você ouviu. Fique conosco. Nós vimos a importância de ter um posicionamento firme de luta contra o pecado. Mostramos que santidade, na verdade, é o nosso maior patrimônio, vale mais que nossa vida, vale mais do que os membros do próprio corpo. E acredito que o que justifica essa importância é quando a gente pensa em termos de eternidade. Então eu queria que a gente, para finalizar, né, uma aplicação prática e a conclusão dessa mensagem, que a gente pudesse levar em consideração essas duas coisas. A importância de se lutar contra o pecado, né, e
durante essa luta, o que é o nosso foco, o que nos motiva nessa luta, que é enxergar a eternidade, né? Então, a palavra de Deus, por exemplo, nos orienta lá no livro de Hebreus, que a gente não deve ser como Esaú, né? É uma orientação para mim muito clara, mostrando que esse exemplo que ele cometeu não deve ser cometido por nós. Porque né? Era um momento de fome, um momento de desespero, né? E quantas pessoas nesse momento de um desejo ardente abrem mão de algo, né? Não conseguem enxergar lá na frente. E quando a gente pensa em eternidade, nenhum pecado, nenhum prazer imediato vale a pena, porque o que está em jogo é muito maior. A gente tem que ter esse zelo, né? A Bíblia diz que ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele foi inconsequente, né? O prazer do momento falou mais alto do que o resto da vida dele na terra. Agora, a troca de Esaú, ela ainda é uma troca por uma cronologia menor, por uma maior, mas que ainda tinha fim, né? Era a sua vida na terra. Agora, muita gente está trocando a sua eternidade por um prato de comida, né? Um prato de lentilha. Na verdade, é algo que dá um pouco de prazer, um prazer momentâneo. Tem pessoas que literalmente, por minutos de prazer na imoralidade, estão jogando fora a sua eternidade. Então, eu acredito que pensar na eternidade pode ser algo que nos justifique, que justifique a nossa decisão de lutar, né? E pensar que o pecado não fere apenas a gente, mas a relação com Deus. Quando a Bíblia diz que José, né, fugiu da mulher de Potifar, a declaração dele é: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele não está só olhando, olha, eu vou cometer uma maldade contra você, uma maldade contra o seu marido, e diz, eu vou ferir a minha relação com Deus. Então, nós vivemos por algo muito maior do que o nosso código de ética, né, do que o nosso código moral. Na verdade, o código moral, ele reflete a nossa preocupação com algo que é muito maior. É o relacionamento com Deus, são as consequências eternas, né? E Jesus deixa claro dois tipos de consequências. Ele fala sobre alguém ser lançado no inferno, né? Tem muita gente tentando hoje acreditar num evangelho que nega a realidade do inferno, né? Se o que Jesus falou sobre o inferno não era verdade, não merece credibilidade, nada do restante do que ele falou merece credibilidade e vai ser verdade. Não tem como só uma parte disso ser verdade. A gente sabe que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. A intenção de Deus nunca foi que o homem fosse para lá. Quando o homem pega a rota do pecado e entra então nesse caminho de perdição, Deus proporciona a salvação em Jesus. Agora é importante declarar que além da salvação, em Jesus nos foram providenciados os meios para viver uma vida de vitória sobre o pecado, né? Então eu gostaria que a gente falasse um pouco dessa questão da luta contra o pecado. Como, de forma prática, a gente pode fazer isso? Na luta contra o pecado, uma das ferramentas que nós temos é o que a palavra nos fala, que aquele que está de pé cuida para que não caia. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi uma vez, um pastor, ele deitou no chão do púlpito e ele falou assim, tenta me derrubar agora. A gente deu risada, mas aquilo esclareceu o entendimento no meu coração, que se eu me humilhar todos os dias e reconhecer a minha dependência de Deus, para viver em santidade, para realmente continuar firme ali, eu não vou cair nos pecados, eu não vou cair naquilo que me tenta. Então, realmente, confessar a tentação, tudo isso, mas realmente... Vigilância. E saber que nós estamos de pé, mas nós temos que permanecer nesse cuidado, nessa humildade, para que a gente não caia. O próprio Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, se por um lado essa vigilância, que é o cuidado, está de pé, né, é importantíssimo para permanecer de pé. Por outro lado, o próprio Jesus acrescentou a oração. Não, né, ensinando a oração, né, a oração modelo que ele nos deu, na oração do Pai Nosso, ao mesmo tempo que ele ensinou a orar diariamente por provisão, por perdão, ele nos ensinou a orar para a gente resistir às tentações. E eu acho que ver isso no ministério de Jesus, assim, que Jesus orava dessa maneira, é um grande incentivo para a gente fazer o mesmo, né? E a gente está constantemente nesse lugar e nessa dependência de Deus. Na prática, eu percebo que a maioria das pessoas ou resolve orar quando não está mais conseguindo segurar a tentação ou quando caiu, né? Na verdade, esse tipo de oração deveria ser uma oração que se antecipa ao mal, né? Nós precisamos reconhecer o potencial de queda que existe nas nossas vidas e orar para que essas coisas não aconteçam. Eu acho que um exemplo muito interessante é que exército nenhum começa a se preparar para a guerra no momento que a guerra bate na porta.
Se um soldado não vive, um exército não vive treinando para estar pronto para aquele momento, ele nunca vai conseguir lidar com a situação quando ela chega. É verdade. Agora, quando a gente fala dessa luta contra o pecado, é lógico que através da vigilância, prestar atenção, da oração, estamos fazendo a nossa parte. Mas ao fazer a nossa parte, nós também podemos contar com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus. Né? O Espírito Santo sempre está nos falando, né? Porque às vezes a gente não presta atenção nos pequenos detalhes e às vezes um casal acaba se distanciando, né? Por perder aquela prática do olho no olho, de falar todo dia os sentimentos e começar às vezes a desejar coisas que são pecado também. Então a gente precisa cuidar para o pecado realmente não chegar, porque às vezes vai chegando tão devagarzinho e quando você vê, você perdeu algo tão precioso, comprometendo aquilo que a gente tem, que é a nossa salvação. Eu acredito que o que justifica isso que você está falando é o fato de que Jesus praticamente misturou um adultério físico com um adultério que hoje a gente chamaria virtual. Olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Isso significa que a gente tem que começar guardando o coração. As pessoas não chegam ao adultério físico sem que tenham primeiro adulterado no coração. Agora, em Hebreus 4, a Bíblia diz que nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E a Bíblia diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia diz, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o autor conclui em Hebreus 4,16, dizendo, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Além de vigiar, nossa atitude de oração nos leva ao trono da graça, da onde virá graça e misericórdia para nos socorrer e nos fortalecer, para que a gente possa andar na presença de Deus e jamais sermos vencidos pelo pecado. Que o Senhor te ajude. Se você é alguém que ainda está lutando contra o pecado, fique firme. Se você, por acaso, chegou ao ponto de dizer, eu caí, arrependa-se, comece de novo, levante-se e passe nessa nova fase, após se levantar, andar em vigilância contínua, contando com a graça de Deus, para que a tragédia do pecado não se repita e não reine na sua vida.